O câncer ou neoplasia maligno é a denominação dada a uma doença causada por um aumento descontrolado de células anormais nos nossos organismos. Capaz de invadir tecidos e outros órgãos, as células cancerígenas constam em seu DNA mutações que podem ser diferenciadas de uma célula normal. Diferenciam-se por fatores divergentes no ciclo celular. Para que assim não ultrapasse o seu limite estipulado e não sofra possíveis desgastes cromossômicos, visto que as células saudáveis têm um inibidor de contato, as anormais perdem esse fator, logo vão se replicar de forma exagerada se sobrepondo entre as outras, e isto ocorre pela presença enzimática de células cancerosas conhecidas como telomerase. Portanto, quando as células mutantes obtêm a capacidade de se deslocar para outras partes do corpo, ocorre uma nova etapa, renomada de metástase, sendo também capaz de estimular o crescimento de vasos sanguíneos, o processo conhecido como angiogênese, fornecendo fontes de oxigênio e nutrientes às células doentes. As células saudáveis sofrem apoptose, ou seja, se autodestroem, já que podem perceber quando em algum momento apresentam comportamentos que resultam em prejuízo a si próprio. Esse fenômeno ocorre pela ação de supressores de tumor, encarregados por inibir as formações de tumores. Um dos responsáveis por este ato é a P53. Essa enzima proteica em células normais comporta-se suspendendo o ciclo celular para que assim faça de maneira eficaz a correção do DNA. Quando consertado, a P53 libera a célula para seguir com o ciclo celular. Quando não há possibilidade de reparo, a P53 desliga a célula das demais, causando assim a apoptose. Os proto-oncogenes são genes que ajudam a célula a se desenvolver e a se proliferar. A partir do momento em que essas células são alteradas por mutações, os genes se transformam em algo ruim. Esse processo que formam esses genes ruins é chamado de oncogênese. Quando afetada, a parte reguladora da célula faz com que a produção seja excessiva, não desempenhando o seu papel principal, pois não consegue mais desativar ou reduzir a produtividade dessas células e ativando-as desnecessariamente. Os supressores tumorais são proteínas responsáveis por impedir ou interromper o crescimento de uma célula cancerígena, atuando no reparo do DNA, fazendo com que essa célula danificada deixe de se replicar. Um supressor de maior relevância para citar relacionado ao câncer é a proteína P53, responsável pela apoptose, ou seja, ela é uma reguladora gênica, tendo a função de reparar o DNA danificado, agindo na fase G1 para a fase S, bloqueando a progressão do ciclo celular, evitando uma resposta a um DNA danificado e outras condições desfavoráveis. Quando a P53 está inativa, não conseguindo se ligar ao DNA danificado, faz com que a célula com um erro no seu gene prossiga com o seu ciclo, gerando assim diversas outras células com o mesmo erro. Geralmente, em tumores malignos, é encontrada uma forma mutante da P53, na qual ela está inativa ou pouco ativa, fazendo com que a mesma não consiga se ligar ao DNA e não realize sua principal função, que é de inibir a progressão de células tumorais, transformando uma proto-oncogene em uma oncogene, ou até inibindo outras proteínas inibidoras. A expressão gênica se refere à síntese de produto gênico como papel funcional, sejam eles RNAs ou proteínas. É o primeiro estágio de um processo que decodifica a informação contida no DNA de uma célula, isto é, a expressão do gene que dá origem a uma proteína. São envolvidas algumas etapas nesse ciclo, como a transcrição, que é o processo de formação do RNA pelo DNA cromossomal, migrando para o citoplasma, onde se encontra a máquina de síntese proteica.
A segunda etapa é a tradução, que ocorre após a transcrição, em que a máquina de síntese proteica entra em ação e usa suas ferramentas para ler a informação que o RNA contém. O mesmo RNA é traduzido em proteínas pela ação de uma variedade de moléculas de RNA. Cada uma especifica para cada aminoácido. Durante a expressão de um gene codificante de proteína, a informação flui do DNA para o RNA e para a proteína. Esse fluxo direcional de informação é conhecido como dogma central da biologia molecular. E o processo de um DNA para o outro produto funcional é conhecido como expressão gênica. É importante destacar que a maioria das células no nosso organismo são capazes de reprimir a divisão celular, consertando erros obtidos no DNA e assim impedir o câncer. Porém, este processo não é nada fácil e nele há diversas etapas. Quando algumas dessas etapas vêm a falhar e não atacam o alvo pretendido, as células se tornam cancerígenas. Quando as células sofrem mutações, ou seja, alterações em seu DNA, estas mesmas não possuem mais o seu controle, começando a se dividir de forma exageradamente mais rápida, não possuem mais seu autocontrole e perdem a capacidade da morte programada, morte instantânea da célula quando encontrando o erro em si. Conclui-se que um fator importante é saber diferenciar as células normais das cancerosas, enquanto as células cancerosas têm o potencial de se multiplicar sem proteínas ou fatores de crescimento. As normais precisam destas duas fontes para crescer em cultura. Além disso, as células cancerígenas são capazes também de produzir seus próprios fatores de crescimento, capazes de induzir outras células a fabricarem estes fatores a fim de sustentá-las. São capazes também de se dividirem diversas vezes, algo que a normal já nem tem a mesma capacidade. Perdem seus inibidores de contato, como citado anteriormente, e por assim vai. São diversos os fatores, os quais sabemos diferenciá-las, e estes são só alguns exemplos.